Aqui Zacarias agiu. Hoje nós vamos expor todo o primeiro capítulo de Ageu. E o tema da nossa mensagem vai ser edifiquem a casa. É exatamente isso que Ageu convoca o povo a fazer. Edifiquem a minha casa. E nós vamos ver como que nós podemos hoje edificar a casa do nosso Deus. Meus irmãos, como que a mensagem de Ageu ela é fundamental para a gente. Eu tenho ficado maravilhado ao meditar e encontrar tantas conexões conosco, porque estamos exatamente nesse processo de edificar um templo ao Senhor, né? Um tempo de plantação de igrejas. E o que o Senhor espera de nós? É maravilhoso, nós temos grande parte das pessoas, acho que só a Thaís que não é membro da igreja, porque ela está em BH, mas todos aqueles que me ouvem hoje são membros dessa igreja. Então, essa mensagem é muito importante para você. Como você pode agir na edificação da casa do Senhor? Gente, é maravilhosa a mensagem de Ageu. Então, eu quero ler o texto. Vai ser do primeiro verso, vai ser o primeiro capítulo inteiro de Ageu. Verso 1 ao verso 15. Nós vamos ler. Então, vamos orar, pedindo o auxílio do nosso Deus e começar a exposição da palavra do Senhor. Ageu, capítulo 1, diz o seguinte, assim diz a palavra de Deus, ouça com atenção e com reverência. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos te levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Também os homens e o gado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor Deus enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel,
o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, estamos diante da tua santa e bendita palavra. E nós, assim como o povo que recebeu em primeiro momento essa mensagem, Deus, um povo que te amava, mas um povo que estava falhando, mas um povo que se arrependeu, nós queremos ser. Ajude-nos, Deus, a andar de acordo com a tua vontade. Ajude-nos, Deus, a ouvir a tua voz e temer ao Senhor. Ajude-nos a ouvir a tua voz, colocar em prática a tua vontade. Porque é no Senhor que temos descanso, porque tu és da vida o melhor, Deus. Não permita, então, que o teu povo se comprometa com outros projetos que não o projeto do Senhor. Nós te bendizemos, te adoramos e oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, se a mensagem de Eclesiastes foi uma mensagem que para nós foi um bálsamo, né? Dos 5 sermões de Eclesiastes, um dos grandes motes que nós trabalhamos aqui foi: viva a vida que o Senhor te dá. Se alegre na vida. Viva com aquilo que o Senhor Deus te deu. Até onde sua vista alcançar, e se alegre em tudo isso. A mensagem de Ageu é um contraponto. Para nós, ao vivermos a vida que o Senhor Deus nos dá, não esquecer quem é da vida o melhor. Porque às vezes nós queremos viver a vida. E nós ouvimos a mensagem de Eclesiastes, nós devemos viver a vida. Mas nós esquecemos, meus irmãos, quem é a vida. E Cristo é a própria vida. Ele nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meus irmãos, por mais estranho que pareça, não tem vida longe da vida. Né? Às vezes a gente quer viver assim. A gente quer viver vida longe daquele que é a vida. Como? Como, irmãos? Como teremos... E aí, Agostinho, mais uma vez nas Confissões, ele diz algo lindo, ele diz: como haverá vida feliz, onde nem sequer existe vida? Mais uma vez, como pode haver uma vida feliz, onde não existe vida? Cristo é a vida. E nós, muitas vezes, queremos ser felizes. Queremos ter vidas felizes, mas longe daquele que é a vida. E o Ageu vai dizer: não, há prioridades. Há coisas que nós devemos priorizar. E o profeta Ageu está chamando o povo a isso. E a primeira pergunta que eu quero fazer, está aí na introdução, na página 3. Olhe para a sua vida e responda: qual é a sua prioridade? Qual é a causa que move o seu coração? Pense, irmão. O que tem movido o seu coração? O que faz você fazer o que você faz? E por que você faz o que você faz? Qual é o seu objetivo na vida? Qual é a sua prioridade? Meus irmãos, Ageu, ele profetiza para um povo. Para que tipo de povo que ele profetiza? Ageu é um dos 3 profetas pós-exílicos. Então nós temos alguns profetas pré-exílicos que eles profetizam antes do povo de Deus ser exilado à Babilônia. Então, esses profetas clamam o povo ao arrependimento, para que Deus não necessite trazer juízo sobre eles. Mas esses profetas muitas vezes não são ouvidos, e o povo continua obstinado em seus pecados. Então Deus traz a Babilônia, e eles são levados em cativeiro. Só que alguns profetas pré-exílicos, como por exemplo Isaías, já havia profetizado que o povo ficaria 70 anos no exílio, mas voltaria. É exatamente nesse ponto que nós estamos. Nós estamos no ponto onde que Ciro, rei da Pérsia, ele em 538, ele faz uma lei em que ele permite que os exilados voltem à sua terra natal. A estratégia de Ciro é uma estratégia diferente de dominação. Ele quer dominar os seus súditos, mas ele não quer dominar pela força.
ele diz o seguinte, olha, é melhor com que eles olhem para mim e entendam que eu sou um bom rei. Então eu deixo eles voltarem para a terra, e eles podem viver como eles bem entendem e adorar o Deus que ele bem entende, desde que eles paguem tributo para mim. Então eu não vou dominar com mão de ferro, mas eu vou fazer com que eles possam cultuar o seu Deus. E é interessante que na arqueologia tem vários documentos, né? Eu, Ciro, o grande benfeitor, então fiz isso e fiz aquilo. Então ele faz isso. Então volta um povo do cativeiro babilônico para Jerusalém. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, e é muito importante para você entender a mensagem de Ageu. Quem é esse povo que volta? O povo que volta é um povo que ama Israel. O povo que volta é um povo que ama Jerusalém. É um povo que compôs, um dos que compuseram salmos, que diz, como nós podemos cantar na Babilônia? Aqueles que nos prenderam falam assim, cantem, mas como que a gente vai cantar em terra estranha? Que a minha língua se apega ao céu da boca se eu não adorar a ti, Jerusalém. Se eu não amar a ti, Jerusalém. Então é um povo que ama Israel. É um povo que, assim como Neemias, quando ouve a situação de Israel, quer voltar para ajudar o povo a reconstruir um templo. Então, meus irmãos, Ageu está dizendo, e está profetizando para um tipo específico de pessoa. São pessoas que amam o Senhor. Porque muitos dos que foram para a Babilônia, lá ficaram, porque amam Babilônia. Porque o coração deles está na Babilônia. Então o povo é levado, muitos vão para a Babilônia e muitos ficam na Babilônia. Muitos amam, casam, têm emprego. E na verdade, eu amo a Babilônia. Sério, gente. Para que eu vou para uma cidade que está em ruínas? Faz sentido. Eu vou ficar aqui, na Babilônia tem o melhor do mundo. E eu quero o melhor do mundo. O meu coração pertence à Babilônia. Não são desses que eu estou falando. Esses ficaram na Babilônia. Não é para esses que Ageu profetiza. Esses ficaram na Babilônia. Ageu profetiza para um povo que retorna. E um povo que retorna por um só objetivo. Porque ama o Deus de Israel. E meus irmãos, a mensagem de Ageu é uma mensagem dura. Mas é uma mensagem para aqueles que amam ao Senhor. Você ama ao Senhor? Essa é uma mensagem para você. A mensagem de Ageu é uma mensagem para aqueles que têm compromisso com Deus de Israel. Então eles voltam. E o que eles fazem? Você tem um panorama histórico aí na página 3. O que eles fazem? Então tem primeiro o decreto de Ciro, em 538. Depois tem retorno de cerca de 50 mil judeus da Babilônia. Eles voltam, 50 mil pessoas. 50 mil pessoas que amam a Deus. Eles retornam a Jerusalém. Então eles começam a construção do altar, dos alicerces do templo. Eles voltam, e tão logo eles voltam, por amar o templo e por amar a glória de Deus, eles começam a edificar, eles começam a construir o templo. Só que acontece que há oposição dos samaritanos. Tudo isso você vê no livro de Esdras e Neemias. Na verdade, nós estamos na primeira remessa de pessoas, né? A primeira remessa de pessoas volta com Zorobabel. E Zorobabel é a quem é dirigida a mensagem, se você for olhar isso no capítulo 1. Mas olha só, então eles voltam, então logo eles voltam, eles começam a construir, só que eles recebem oposição. E por conta da oposição, há decretos proibindo eles de construir, então eles param. Eles de fato tiveram oposição. E por cerca de 15 anos, eles esqueceram do templo de Deus. Eles começaram a construir, receberam oposição, e na verdade, eu não vou me entregar mais a essa obra. Eu vou fazer outra coisa aqui, eu vou cuidar da minha vida, e na verdade, deixa o templo de Deus para lá. Deixa as coisas de Deus para lá. Porque eu não acredito, porque na verdade não dá certo. Olha, a gente já tentou, eu sou sincero. Nós começamos a construir, deixa eu te contar, porque você não sabe. A gente começou a construir. Os samaritanos queriam ajudar e nós, como somos fiéis, não permitimos. Não permitimos que os samaritanos nos ajudassem, porque eles são um povo misto, um povo que adora outros deuses. E aí, por nós não permitirmos, eles começaram a levantar oposição contra nós. E mesmo diante da oposição, nós continuamos, bravamente.
Enfrentamos oposição. Mas você não sabe. O próprio imperador, o próprio rei disse que não era para a gente construir mais e que não iria proibir. Então, por isso que a gente parou. Nós estamos falando de pessoas, não são pessoas que falam assim, eu não quero fazer a obra de Deus. Mas são pessoas que falaram assim, não dá para fazer a obra de Deus. A obra de Deus está parada porque teve oposição, eu tentei, mas eu não consigo mais fazer a obra de Deus. Por que eu não consigo? Porque tem oposição. E agora, outras coisas estão tomando o meu coração. E aconteceu isso por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. E o povo já estava vivendo de forma alheia ao templo de Jerusalém. Um povo que ama Deus, mas que tinha esquecido de Deus. Um povo que ama Deus, mas que já não acreditava mais nas promessas de Deus em relação ao templo e ao seu povo. E esse povo estava vivendo dessa forma. E é nesse período que Deus levanta Ageu. Deus levanta Ageu, trazendo uma mensagem para o povo. E eu quero que vocês vão até a página 4 da Ordem de Culto. E lá no final, eu quero primeiro entregar para vocês a estrutura textual do que nós vamos trabalhar hoje. E a estrutura está lá no final da página 4 da Ordem de Culto. Ela está dividida em 4 grandes partes. A primeira parte é uma exortação de Deus por meio do profeta. E essa exortação ela se dá em 2 momentos. Primeiro, o profeta vai falar sobre uma questão de prioridade. Tempo. O que é prioridade para vocês? A segunda exortação do profeta, ele vai constatar onde que seus caminhos levaram você. Então vocês têm uma prioridade e onde que essa prioridade que vocês têm levaram vocês. Depois nós temos a resposta do povo à exortação do profeta, no verso 12. Depois nós temos a promessa do Senhor ao seu povo, no verso 13. E nós encerramos a mensagem com o encorajamento do Senhor e a obediência do povo, no verso 14, no verso 15. A primeira coisa que a gente vai considerar, então, é a exortação de Deus por meio do profeta, a questão de prioridade, que está do verso 1 ao verso 4. E olha só o que diz. Então, o primeiro verso diz, no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, e ao sumo sacerdote Josué. Deus levanta Ageu nesse período de letargia. O povo amava Deus, e eles tinham voltado exatamente porque eles amam a Deus. Eles não têm Babilônia no coração. Eles amam a Deus, amam Jerusalém. Eles estão em Jerusalém, eles retornaram porque eles amam ao Deus do pacto. Só que eles estavam a um tempo de frieza espiritual e tinham esquecido das promessas do Senhor. E a palavra do Senhor, então, se dirige a Zorobabel e a Josué. O líder político, Zorobabel, e o líder eclesiástico, que é Josué, e convocando o povo. Então, por meio deles, para que eles convoquem o povo. E a queixa de Deus, e o arrazoado de Deus é muito simples. Ele diz no verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte, peraí, por que vocês pararam essa obra? Deixa eu te lembrar quem eu sou. Eu sou o Senhor dos Exércitos. E é interessante, irmãos, porque essa expressão é repetida diversas vezes. Olha só, o verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só o verso 5, Senhor dos Exércitos. Verso 7, Senhor dos Exércitos. Verso 9, Senhor dos Exércitos. A primeira coisa, a primeira forma com que Deus se apresenta ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por que vocês pararam? Estão com medo de samaritanos? Estão com medo de Dário? Estão com medo de imperadores? Porque vocês pararam a casa do templo, a minha casa. Porque vocês voltaram com o desejo de ver a minha glória. Mas agora vocês não amam mais a minha glória. Vocês amam outra coisa. Vocês trabalham por outra coisa. Por que isso está acontecendo? Ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que vocês afirmam. Então, Deus diz, vocês estão falando isso. E o que o povo está falando? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ainda não chegou o tempo.
Ainda não chegou o tempo. Na verdade, nós tentamos. E não deu. Ficou difícil. E agora não é o tempo. Eu tenho outras prioridades. Porque eles não ousam dizer que não é para reconstruir o templo. Eles sabem que devem reconstruir o templo. Então eles não dizem assim, não tem que reconstruir o templo. Mas eles dizem, agora não é o tempo de reconstruir o templo. E muitas vezes, irmãos, nós que amamos ao Senhor, não ousamos dizer assim, não é que eu não vou servir o Senhor, mas é agora que eu não vou servir o Senhor. Porque eu tenho outra prioridade agora. Porque agora, você não entende, eu tenho bebê. E com bebê não dá para servir ao Senhor com bebê. Ou você tem bebê, ou você serve o Senhor. Não dá para você fazer os dois. Então agora não é o tempo. Mas depois que o bebê crescer, eu vou servir ao Senhor. Né? Ou então você diz, não, eu sou muito jovem. E agora não dá, porque você não entende. Eu tenho um monte de curso para fazer. Então, o jovem é realmente alguém que não sabe nada. Ele realmente acha que o Enem é a última coisa do mundo. E que, não, eu só vou estudar para o Enem, porque agora não tem tempo, eu tenho que estudar para o Enem. E aí, quando eu passar, vai ficar tranquilo. Tolo. Quando ele passar, piora. E aí depois, piora. E aí depois, piora. Porque assim, gente, todos nós estamos correndo, parece, numa luta contra o tempo. E nós então reorganizamos as nossas prioridades e colocamos outras prioridades se não servir o Senhor. E começamos então a edificar nossas casas. Porque Deus está dizendo, eu sei que vocês não estão falando que não é para edificar o templo. Vocês estão dizendo, esse povo diz, ainda não é o tempo de edificar a casa do Senhor. Ainda não é o tempo. Verso 3. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Verso 4. Acaso é tempo de morar em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? É tempo para quê para vocês então? Então é tempo, não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, mas é tempo de vocês construírem a sua casa de fino acabamento. Na verdade, irmãos, essa era a prioridade deles. Eles estavam preocupados com algo muito interessante, que é construir uma casa. Até porque eu quero praticar hospitalidade, então tem que ter uma boa casa. Eu quero ter muitos filhos, então tem que ter uma boa casa. Eu tô aqui, gente, por que eu estou construindo casa? Até na Babilônia eu tinha uma casa muito melhor. Aí eu deixei a casa lá de Babilônia e vim para cá porque eu amo a Deus. Então assim, não é que eu quero muita coisa. Eu só quero uma casa de fino acabamento. A casa da Babilônia é até melhor. Eu amo a Deus. Eu estou disposto a abrir mão de uma casa na Babilônia por uma casa de fino acabamento aqui em Jerusalém, que está em ruínas. Porque eu amo a Deus. Só que a minha prioridade, na verdade, é a minha casa. A minha prioridade... Porque a obra de Deus é muito difícil de fazer isso aí. A casa dá para fazer, é mais fácil. E Deus está convocando o povo diante de opções e prioridades. E a mensagem de hoje, e a pergunta inicial que eu fiz foi exatamente essa. Qual é a sua prioridade? Você está correndo atrás de quê? É muito bonito a gente virar para esse povo e dizer, estão me preocupando com casa de fino acabamento. Enquanto que o templo do Senhor está lá todo destruído. Nossa, que povo, hein? E nós, qual tem sido a nossa prioridade? Por qual motivo você acorda? Irmãos, a mensagem de Ageu para nós é uma só. Nós devemos lutar pelo estabelecimento do templo do Senhor. Nós vamos ver o que é templo do Senhor para a gente. Mas nós devemos, como prioridade, trabalhar na causa e no avanço do reino de Deus. Outras coisas são outras coisas. E as outras coisas, o Senhor cuida de nós enquanto a gente cuida da casa de Deus. A gente ama o Senhor. Olha só, porque se eu pudesse colocar um desejo do meu coração, um dos mais profundos, eu diria que eu queria que a minha filha amasse a Deus de todo o coração. Meu principal desejo, assim, porque a minha esposa já ama, né? A minha filha, eu amo tanto ela, e eu queria tanto que ela amasse ao Senhor. Eu queria tanto isso, e às vezes eu preocupo com a minha casa de fino acabamento, e eu esqueço a obra de Deus, e aí as coisas desandam, sabe? Mas qual é a melhor forma da minha filha amar o Senhor? É quando eu amo ao Senhor. E a minha filha vai ver o pai dela dando a vida pela causa do Evangelho. A minha filha vai olhar para o pai dela e vai dizer, o meu pai não é um hipócrita.
Ele realmente ama Deus. E eu amo aquilo que meu Pai ama. E é por meio, meus irmãos, as coisas mais valiosas que vocês podem desejar, elas acontecem quando nós colocamos o Senhor Deus acima de todo lugar, em todo lugar na nossa vida. Então, quando a gente coloca, as outras coisas chegam no lugar, sabe? Os nossos relacionamentos, que a gente tanto quer que dá certo, o nosso emprego, as outras coisas, elas vão chegar no lugar. E o Senhor Deus dos exércitos não vai desamparar o seu povo. Até porque é no meio do povo de Deus que você encontra amor. E é no meio do povo de Deus que você não é desamparado. E por que você não é desamparado no meio do povo de Deus? Porque é Deus quem cuida de você por meio do povo dele. Meus irmãos, nós somos as mãos e os pés do Senhor. Deus ama. E o amor é demonstrado por meio das nossas ações. Então, você estando no meio do povo de Deus, é o lugar exato onde você deve estar. Mas qual que é a nossa tendência? Qual que é o nosso problema? A gente quer as nossas casas. E pouco importa a obra de Deus. Então nós vamos atrás das nossas casinhas. E nós vamos atrás então da nossa estabilidade. Não é que eu quero ser rico, eu só quero uma estabilidade financeira. Não é que eu quero ser famoso, só quero ter 300 seguidores. Não é que eu quero, assim, eu vou correr atrás só disso aqui. E a gente corre atrás das migalhas. Sabe o que Deus faz com a gente? Sabe o que Deus faz com os nossos projetinhos que a gente cria? Deus destrói eles. Deus pega os nossos projetinhos que a gente cria para sermos felizes e para termos sustento. E Deus sopra. É isso que vai dizer a segunda exortação do profeta. Olha só, a partir do verso 5. Agora, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos te levaram. Gente, esse mesmo padrão vai se repetir no verso 5 e no verso 7. E eu quero convocar você a dizer o que o profeta está dizendo. Veja aonde o seu caminho te levou. Então, vocês dizem, o povo diz, ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. Deus pergunta, é tempo então de você morar em finas casas? Agora veja onde o caminho de vocês se levaram, verso 5. Veja onde o caminho de vocês levaram vocês no verso 7. E ele diz, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês plantam, mas não colhem. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Meus irmãos, esse é o retrato de alguém que corre atrás dos seus projetos. Vocês fazem muitas coisas. Vocês plantam, fazem. Vocês nunca estão satisfeitos. E agora, deixa eu chamar a atenção para uma coisa muito peculiar nesse texto. Não está dizendo que eles não têm o que comer. Porque eles comem. Não é uma questão de alguém que não tem o que comer, eles comem. Não é uma questão de alguém que não tem o que beber, porque eles bebem. Não é uma questão de alguém que não tem com que se vestir, porque eles se vestem, mas eles não se aquecem. Não é uma questão de alguém que não tem salário. Olha só, o final do verso 6. Aquele que recebe salário recebe para colocar numa bolsa furada. Não é que você não recebe, você recebe. Mas quando você recebe, você coloca numa bolsa e você nem vê. A gente não tem essa sensação? Que a gente corre, e a gente ganha o salário. E quando a gente ganha o salário, cadê ele? Foi embora, está na bolsa furada. E Deus está dizendo o seguinte, vocês não vão ter satisfação nisso aqui. Enquanto vocês colocarem a esperança e o projeto de vocês nessas coisas, vocês vão fazer muitas coisas, mas vocês nunca vão satisfazer. Vocês vão correr atrás de um monte de coisa. Vocês vão fazer e acontecer. Vocês vão ter doutorado, PhD. Vocês vão ter muito dinheiro. Vocês vão estar destruídos. Vocês vão comer, mas não vão se fartar. Vocês vão beber, mas não vão satisfazer. Vocês vão vestir, mas não vão se aquecer. Não vai ter o objetivo final. E aí ele, mais uma vez, ele reitera, ele aprofunda essa mensagem. No verso 7 ele diz, assim diz o Senhor, veja onde seus caminhos levaram vocês. Subam para o monte trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. Vocês esperavam muita coisa das suas colheitas, não esperavam?
Eu soprei, acabei com ela. Vocês esperavam muita coisa do reconhecimento dos outros, né? Você trabalha pelo reconhecimento dos outros, você esperava muito, né? Mas isso não vale de nada. Você esperava muito pela sua estética, né? Você acha que é muito legal. Isso vai embora. Tudo que você deposita a sua confiança e todo o seu projeto vai acabar. E por que acaba? E por que você não satisfaz? Porque eu soprei, diz o Senhor. E Deus está dizendo pra gente, vocês não vão encontrar satisfação nessas coisas. Tem uma imprecação muito famosa na história da igreja, que é a imprecação de Guilherme Farel a Calvino. Vocês sabem? Quem sabe dessa? Sabe, Thales? Sabe, Nanda? A imprecação é o seguinte, imprecação é maldição. Guilherme de Farel é um crente, Calvino é outro crente. E Calvino, um jovem brilhante, quer ir para a cidade de Estrasburgo, na Suíça. Só que passando por Estrasburgo, antes de chegar, ele tem que parar e ficar em Genebra. E Guilherme Farel, que é um cara de Genebra, ele fala o seguinte, cara, Calvino está aqui. Eu vou lá, Calvino, a gente tem uma grande obra de Deus aqui, nos ajude nessa obra. Eu tenho certeza que alguém como você vai ser uma bênção para a nossa igreja. Vem cá, que nós vamos edificar esse povo aqui em Genebra. Aí Calvino diz, não, pastor, eu não quero ser pastor, não. Eu vou para Estrasburgo para estudar. Calvino era o teólogo que não queria ser pastor. E aí Guilherme de Farel faz uma maldição para ele, fala assim, que Deus amaldiçoe os seus estudos, se você não ficar aqui na obra para nos ajudar. E Calvino, assustado com a imprecação de Guilherme Farel, fica. Ele fica com medo disso, porque ele queria paz, gente. Calvino não queria guerra com ninguém. Ele queria ir, estudar tudo e ser um erudito. Um baita de um teólogo. Ele não queria ser pastor. Ele não queria cuidar do povo. E Guilherme Farel, eu preciso de você aqui. Fica aqui e ajuda a gente. Aí Calvino, fico não. Vou embora. Eu quero paz. Falei assim, que Deus abençoe que Deus amaldiçoe a sua paz. Que você não tenha paz lá, se você não ajudar a gente. Aí Calvino ficou e Genebra se tornou o que Genebra é. Calvino se tornou o que Calvino é tão abençoador para a igreja em todos os tempos. Né? Então, olha que coisa! Guilherme de Farel fala assim, que Deus amaldiçoe esse descanso seu, se você não se entregar e não se dedicar à obra do Senhor. Meus irmãos, é basicamente isso que a Ageu está dizendo para o povo. Vocês correm atrás dessas coisas, mas eu não dou descanso para vocês. Sabe por quê que eu não dou descanso? Porque vocês abandonaram a minha casa e abandonaram o meu templo. E aí, olha só o verso 10, encerrando essa primeira parte. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Vocês se entregam a essas coisas, mas eu não permito que vocês encontrem descanso nessas coisas. E é muito lindo, gente. Porque, para quem que Ageu está... Ageu é um dos poucos profetas bem-sucedidos. E por que Ageu é bem-sucedido? Porque ele está pregando para crente. Ele está pregando para gente que ama Deus. Eles amam, de fato, eles estavam num período de frieza espiritual. Mas quando eles ouviram essa mensagem de Ageu, eles não ficaram, não é assim, Ageu. Eles não tentaram se justificar, mas eles se curvaram e temeram a Deus. Olha só a resposta do povo. Então, essa é a exortação do profeta. Agora a segunda parte, a resposta do povo. Verso 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. Olha que lindo. Os representantes do povo e todo o povo. O que eles fizeram? Obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus. Eles ouviram, eles viram que tinha uma grande obra para ser feita. Eles viram que, de fato, eles estavam colocando o seu coração e a sua esperança em outras coisas, em casas de fim do acabamento. E eles não questionam o profeta, mas eles dizem, é verdade, é verdade. E tanto Zorobabel, quanto Josué, quanto todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. E por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Olha que coisa linda, gente. Olha que resposta linda. E se nós vamos caminhar para a nossa aplicação, se tem uma coisa que a gente tem que fazer diante dessa palavra, é ouvi-la e, sim, é verdade, Senhor. Me ajude, então, a amar o que o Senhor ama e desejar o que o Senhor deseja. E viver não baseado em meus projetos que são soprados,
mas me ajuda a priorizar o que tem prioridade de verdade. Não coisas que são fúteis, inúteis. E o povo ouve, o povo obedece, e o povo teme. Aí sabe o que é mais lindo ainda, gente? Como que é gracioso o nosso Deus. Porque o povo teme a Deus, o povo obedece a Deus. Então Deus vira para o povo e diz, verso 13, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Diante de qual realidade? Diante da realidade que o profeta já tinha dito e o povo tinha obedecido e temido a Deus. Uma vez que eles ouviram e obedeceram, Deus entregou essa segunda mensagem. A segunda mensagem é a seguinte, olha o que Deus diz. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Olha que coisa linda, gente. O povo ouve a voz de Deus por meio do profeta e Deus diz o seguinte, eu estou com vocês. Se tem coisa mais gloriosa do que a gente receber a voz de Deus dizendo o seguinte, olha, vocês de fato abandonaram a Babilônia. Vocês não amam mais o mundo, mas vocês amam Jerusalém. Vocês não só abandonaram Babilônia e amam Jerusalém, mas vocês também, uma vez que estavam em um período de frieza espiritual, vocês agora ouviram a voz do meu profeta e vocês querem me honrar porque vocês me temeram. Uma vez que isso aconteceu, se essas duas premissas é verdade acerca de nós, e agora eu quero já caminhar para a aplicação dessa mensagem. Se essas duas verdades são verdades em relação a nós, se nós não amamos Babilônia, mas se nós amamos Israel, se nós amamos o povo de Deus, se nós, não só isso, mas nós queremos nos livrar da nossa frieza espiritual, porque obedecemos a Deus e queremos honrar a Deus, Deus vira para a gente, e Deus diz o seguinte, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. E não tem nada mais que a gente precisa de saber, gente. Se o nosso Deus, o nosso bendito Senhor está conosco. E caminhando aí para a nossa mensagem, nós vamos ver que todo o livro de Ageu gira em torno da questão de um desprezo, pelo menos a primeira mensagem, sobre um desprezo para com o templo e a casa do Senhor. Então, o povo estava vivendo a vida deles, desprezando a obra de Deus. Então, todo o livro perpassa essa temática. Eles viviam a vida deles e eles esqueciam o templo do Senhor. E esse templo foi reconstruído. E nós vamos ver na continuação do livro de Ageu que o povo não só obedeceu, mas de fato reconstruiu o templo. E o povo reconstruiu o templo. E depois vem Herodes e torna o templo ainda mais suntuoso, grandioso. E depois de Herodes vem o nosso bendito Salvador, Cristo Jesus. E quando Jesus está andando sobre o templo, os discípulos dizem, nossa, olha que templo maravilhoso. E Jesus diz, não ficará aqui pedra sobre pedra, sendo que todas serão derribadas. Esse templo vai cair. E eu vou reconstruir o templo em 3 dias. Esse templo que vocês estão vendo que é glorioso vai cair, vai ruir, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E é interessante a resposta que os discípulos dão. Quando Jesus fala que o templo vai cair, qual a pergunta que os discípulos fazem? Jesus, qual é o sinal do fim dos tempos? Porque se o templo de Jerusalém ruir e não ficar pedra sobre pedra, assim como o Senhor está falando, o mundo vai acabar. E Jesus está dizendo, o templo vai acabar e eu vou reconstruir ele em 3 dias, porque eu não habito mais em templos feitos por mão de homens, mas eu habito no meio do meu povo. E com a minha morte, com a minha ressurreição, eu vou criar um povo novo. E é no meio desse povo novo que eu habito. Meus irmãos, se nós estamos falando de reconstrução do templo, como nós devemos agir então? Olha o que diz, o apóstolo diz isso, né? O verdadeiro templo, está aí na página 5 da ordem de culto, o verdadeiro templo, o lugar onde Deus realmente habita, não é físico. Não é nada que o homem possa fabricar. Como disse o apóstolo Paulo,
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se ele precisasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração em todas as coisas. Olha que lindo que o apóstolo está dizendo. Ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco ele é servido por homens, como se ele precisasse de alguma coisa. A primeira verdade, uma verdade que nos humilha, é que Deus não precisa de você, irmão. Ele não precisa de você. Porque Ele quem te dá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se Ele precisasse. Ele não precisa. Nós vamos ver para frente o Senhor Deus dizendo, e isso tem toda a Sagrada Escritura, Ele dizendo, minha é a prata, meu é o ouro, eu não preciso. Só que agora é a coisa mais linda de todas. Deus se agrada em nos receber, em receber o nosso trabalho. E Deus não só se agrada em receber o nosso trabalho, mas Deus nos convoca a trabalhar. Deus nos chama a edificar o templo. Meus irmãos, a causa de Cristo vai triunfar. O templo vai ser reconstruído. A pergunta que eu tenho para você é, por meio das suas mãos? Você vai ser um dos pilares que vão fazer o templo de Deus ser edificado. A igreja de Jesus ser edificada. Você é um destes que vão erguer as mãos e trabalhar no templo do Senhor, ou você vai erguer as mãos e trabalhar atrás de projetos que vão ser dissipados no grande dia. Irmãos, muitos de nós trabalhamos em projetos que no grande dia vai ser dissipado, soprado. Isso vai nos causar vergonha. As nossas casas com finos acabamentos serão destruídas pelo fogo. E o que vai ficar? O que vai ficar naquele grande dia? Apenas o trabalho que fizermos ao Deus de Israel na construção do templo. Agora, mais duas verdades para a gente finalizar. A primeira, Deus escolheu habitar no meio do seu povo. Olha o que o Senhor Jesus diz. Em Mateus capítulo 18, verso 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vocês. Eu não estou mais em templos feitos por mãos de homens. Eu não estou lá em Jerusalém. Jesus, onde que é para adorar? É no templo ou é no monte? E Jesus diz algo que pode ser entendido de uma forma que às vezes a gente não olha. Ele diz, todo aquele que disser daquele monte, sai dali, vai para lá, e se tiver fé, vai acontecer. E a gente pensa no monte mesmo transportando. Claro, a fé pode fazer isso. Mas, eu acredito que Jesus está dizendo, está vendo lá o monte, onde que está o templo? Aquele monte onde que está o templo vai ser transportado para todo lugar, onde que 2 ou 3 estiverem. Porque antes eu estava no templo, mas agora eu não estou mais no templo. Eu estou no meio daquele povo que clama pelo meu nome. Onde que tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Não é em Jerusalém. A minha presença não está mais ali em Jerusalém. Minha glória não está ali. A minha glória está em todo lugar que invocam o meu nome com fé. Meus irmãos, que coisa bendita. O nosso Cristo está com a gente. Da mesma forma que ele disse por meio do profeta Ageu, eu estou com vocês. Aqui é Jesus dizendo, quando 2 ou 3 reunirem no meu nome, eu estou no meio de vocês. Eu estou com vocês. Parem de temer. No final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18 e 20, na grande comissão, Jesus diz, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É isso que a gente vai fazer com o Helder em breve, né? Nós vamos a todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e não só isso, gente, nós temos um compromisso com o nosso irmão. Nós não vamos só batizá-lo, mas vamos ensinar a obedecer ao Senhor, em tudo que o Senhor nos ordenar. E aí, por meio disso tudo que vai acontecer no meio do povo de Deus, tem uma promessa. E a promessa é, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.
Até o fim dos tempos eu estarei com o meu povo. Venha governo corrupto, vá embora governo corrupto, vem Neros, Césares, imperadores, Hitlers, e eu estou com o meu povo até o fim dos tempos. E é Cristo que nos garante, porque Cristo diz pra gente, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Eu não abandono vocês. Se vocês estão querendo edificar o meu templo. A segunda verdade que eu quero destacar aqui é que a igreja reunida é o templo onde Deus habita. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Que acordo há entre o templo de Deus e o dos ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Gente, onde que está agora o templo? Jesus falou, o templo foi destruído, acabou o templo. Para de ficar olhando para Jerusalém. Acabou o templo. Somos o santuário do Deus vivo. Quem nós? Nós quem? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo Jesus é o templo dele. É onde que Deus habita de forma plena, no meio do povo de Deus. Olha só o que diz também, em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, vocês são o santuário de Deus. E é verdade que, em alguma medida, todo crente é templo do Espírito. É verdade isso. Só que há uma outra verdade que Deus não está dizendo aqui nesse texto, você é crente individual, o templo de Deus, mas está dizendo, vocês são o templo de Deus. Deus habita no meio do seu povo. E aí, lá na última página da ordem de culto, Hebreus, capítulo 3, versos 5 e 6, para a gente trazer a aplicação máxima da nossa mensagem hoje. Hebreus, capítulo 3, versos 5 e 6, diz o seguinte: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Espera aí, como que é? Cristo é fiel sobre a casa de Deus e essa casa somos... Onde que é a casa de Deus? Essa casa somos nós. Se é que nos apegamos fielmente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Meus irmãos, nós temos uma confiança e uma esperança. E essa esperança é que Cristo Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. E essa esperança é que a glória do segundo templo, essa vai ser a mensagem da semana que vem, a glória do segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro templo. Porque ao acabarem o templo, eles ficaram um pouco chateados, assim. Vai ser a mensagem da semana que vem, não vou me adiantar. Mas eles ficaram um pouco chateados. Só que, se nós nos apegarmos à esperança que Cristo Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e nós somos templo de Deus, se nós nos apegarmos a isso, a nossa esperança, e nos gloriarmos nela, nós somos a casa de Deus. E agora eu quero trazer a aplicação máxima. E, gente, como que isso é importante para nós? Por favor, presta atenção nisso. Nós somos uma igreja em plantação. Isso tem que estar no nosso coração. Por isso que a mensagem de Ageu é muito importante para a gente. É muito importante para a gente. Porque isso tem que estar no nosso DNA, no nosso respeito. Nós temos que entender isso. E qual é? Se Deus prezava por um templo que seria destruído e substituído, e repreendeu o povo por não trabalhar na edificação desse templo, eu coloquei templo, mas é templo transitório, como devemos agir em relação ao verdadeiro templo que é a igreja? Somos exortados, por meio dessa mensagem, a trabalhar na edificação da igreja, templo espiritual, no qual somos pedras vivas, edificadas em Cristo Jesus, a pedra angular. Gente, vocês conseguem observar a seriedade com que Deus trata aquele templo que ele sabia que seria destruído? Que depois de um tempo, depois que ele foi edificado, o próprio Cristo disse, esse templo vai ser destruído, eu vou construir um outro templo, outra coisa. Se Deus tinha tanto zelo por aquele templo que era transitório, quão zelo ele não tem pelo verdadeiro templo que é a igreja? Se aquele povo foi exortado porque eles estavam deixando de construir um templo que era transitório para cuidar da casa deles,
Quanto mais nós, que temos o templo do Deus vivo, que é a igreja, para ser edificada, mas nós preferimos outras coisas, e outros projetos, e casas com finos acabamentos. Observe, gente, eu não estou dizendo aqui que você não tem que construir casa, que você... Não é isso. Estou dizendo que tem uma prioridade, que tem que pulsar no seu coração. E se você é crente, se você ama Jesus, você vai ouvir essa mensagem, e você vai falar, agora eu quero trabalhar na edificação desse segundo templo, que não é passageiro, que é eterno. Meus irmãos, nós estamos nos relacionando e trabalhando em coisas que são eternas. A igreja de Cristo, a edificação de uma igreja saudável, não é brincadeira de criança. Nós não estamos envolvidos em coisas inúteis e passageiras. Meus irmãos, nós estamos envolvidos na coisa mais séria, e mais extraordinária e mais bela que alguém pode se envolver. Mas nós, muitas vezes, rejeitamos essa coisa tão sublime, que é a edificação do templo de Deus, para correr atrás de coisas que são transitórias. Que Deus nos ajude e nos exorte por meio dessa mensagem. E eu termino com 2 textos da palavra de Deus, um em 1 Pedro e outro em Efésios, que diz o seguinte, 1 Pedro, primeiro, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, Pedro está dizendo para os crentes, ele está dizendo, vocês são pedras, que são usadas na edificação de uma casa, de um templo espiritual. A igreja de Cristo é um templo, e é um templo que merece com que nós dediquemos a nossa vida, porque lida com coisas eternas. E cada um de vocês é uma pedrinha que está sendo edificada, o templo de Deus. Agora, o que acontece se essas pedras começarem a sair? O edifício cai. E nós negligenciamos a edificação da coisa mais sublime que há no mundo, que é a igreja de Cristo. Porque nós saímos como pedras. E nós abandonamos por conta de projetos inúteis. E Pedro está dizendo, vocês são pedras vivas na edificação. Uma casa espiritual. Para de pensar em casa física. Não é isso que está em jogo mais. Não é casa física, é uma casa espiritual. É a igreja de Cristo. Ela é o templo. Para serem sacerdócio santo. O que é isso? Interceder uns pelos outros. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Gente, qual tipo de sacrifício espiritual nós temos oferecido a Deus? Nós cantamos louvores a Ele, mas nós estamos vivendo de acordo com isso que cantamos? Nós cantamos que Cristo é da vida o melhor, nosso mover e existir. Nós cantamos que Cristo é paraíso aqui, mas a gente quer outros paraísos. Não, eu prefiro um outro paraíso. Eu não quero... Você sabe o que é paraíso? Você tem noção do que você cantou? Paraíso é aquilo incrível, de mais belo e sublime. E o que é paraíso? Cristo. E Cristo está no meio do povo de Deus. Por isso amamos a igreja e amamos a reunião do povo de Deus. E dedicamos a nossa vida não a casas com finos acabamentos, mas dedicamos a nossa vida à edificação desse templo espiritual, irmãos. Nós damos a nossa vida por isso. E você tem que entender isso. Meus irmãos, é isso que é igreja, é isso que é plantação. Essa mensagem é para nós. Nós somos aqueles que dedicam a vida à edificação de um templo que é eterno. E nós não só isso, mas nós somos as próprias pedras. Nós somos tão fundamentais, mas tão fundamentais nessa casa espiritual que nós somos parte da casa. Porque o povo no Antigo Testamento, eles podiam construir o templo e eles estão fora do templo. O templo não é eles, correto? É outra coisa. Mas Pedro está dizendo que nós somos as pedras. A igreja só é edificada por meio do nosso serviço. E o último texto, Efésios capítulo 2, verso 19 a 22, diz o seguinte: vocês não são estrangeiros, nem forasteiros. Vocês não são um povo alheio. Vocês não estão na Babilônia. Vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Antigo e Novo Testamento, tendo Cristo Jesus como a pedra angular, no qual todo edifício, Jesus é a pedra angular, apóstolos e profetas, todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Santuário, templo. Nele, vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Gente, nós estamos, olha que verdades gloriosas para a gente encerrar essa mensagem. Gente, nós não somos mais estrangeiros. Nós não estamos na Babilônia. O povo de Deus é o seu povo. Você é família de Deus agora. Você não ama mais a Babilônia, mas você saiu da Babilônia e você está em Jerusalém. Nós não somos estrangeiros nem forasteiros, mas somos concidadãos. Somos cidadãos do mesmo reino. E somos membros da família de Deus. O que é a igreja para você? A igreja para você é família. Família de Deus. E vocês não são alheios, vocês são membros da família. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício, ajustado, cresce para tornar santuário santo no Senhor. Agora o final. Vocês também estão sendo edificados juntos. Como nós somos edificados? Como somos? Edificados juntos. Não é separado, gente. Não é confusão, briga, um contra o outro. Nós somos edificados juntos. E qual é o objetivo de sermos edificados? Qual é o objetivo de edificarmos um templo? Qual é o objetivo? Para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Deus, por meio do seu Espírito, habita no meio do povo dele. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no meio do seu povo. Se aqueles irmãos foram exortados porque negligenciaram a construção de um templo terreno, imagina como devemos agir em relação à edificação do templo de Deus. Meus irmãos, nós não temos desculpas se temos outras prioridades. A mensagem de hoje é uma só. A que você tem dedicado o seu tempo? Qual o objetivo de você dedicar o tempo e você gasta o tempo com o quê? Use melhor o tempo e priorize o que você ama ou o que você diz amar. Porque às vezes há uma desassociação entre o que nós dizemos com os nossos lábios e o que nós vivemos. Porque nós dizemos que Cristo é paraíso aqui, mas nós o abandonamos. E queremos edificar as nossas casinhas, que serão sopradas no grande dia. E a mensagem de hoje é, gente, sim, edifiquemos casas. Deus não está falando, não edifique sua casa. Não, suas casas estão lá com finos acabamentos. Então, edifiquem a casa. Uma coisa não anula a outra, tá, gente? Pode edificar a casa, pode trabalhar na obra de Deus, pode ter filho, pode trabalhar na obra de Deus, né? Eu sei que é uma loucura. A Lília nasceu na sexta, no domingo eu estava pregando. É fácil, gente? Quem disse que é? Quer moleza? Tem não. Esse mundo é um mundo caído, quebrado. Quer moleza vai mastigar água. É o que já dizia o sábio poeta. Então, gente, é difícil, é duro, mas nós somos chamados a isso. E quando nós, no meio do caos, no meio de Dario falando contra os samaritanos, vêm, os demoniados vêm, e está uma confusão, uma oposição, está tudo difícil, e a gente fala o seguinte, não importa se está difícil, eu não quero saber. Eu não quero saber se vai ser fácil ou não vai. Gente, se você está nesse projeto de plantação, você só pode ser crente. Porque não tem outra justificativa para você. Porque tinha outras coisas muito mais fáceis para você fazer do que estar numa plantação de igreja. Mas se você está em plantação de igreja, vai ter oposição, mas nós fazemos porque amamos a Deus. E Deus diz para a gente, Ele diz para a gente, eu estou com vocês. Meus irmãos, o nosso Deus está conosco, amém? O nosso Deus está conosco, amém? Nós vamos então agradecer ao Senhor pela mensagem. Isso aí, neném. Amém. É isso aí. Meus irmãos, nós ouvimos a voz do nosso Deus. O Deus que diz pra gente que está com a gente. Nós vimos que Deus diz pro povo que Ele estaria com eles.
Nós vimos Jesus Cristo dizendo, quando 2 ou 3 reunirem, eu estou no meio de vocês. Quando vocês ensinarem, batizarem em nome de Jesus, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, Deus está no nosso meio. Ele está no nosso meio. E agora nós vamos nos alimentar do banquete que é o nosso Cristo. Ele se dá a nós. E nós nos alimentamos dele. E nós adoramos o santo nome do nosso bendito Salvador. E é por meio dele que temos força para largar projetos inúteis e nos dedicarmos àquilo que realmente importa. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Depois nós vamos servir a ceia e participar da ceia. Deus santo e bendito, Tu és o Senhor dos exércitos. Portanto, não precisamos temer oposição. Portanto, não precisamos de temer quando nos propomos a edificar a Tua casa. Senhor, não queremos nos dedicarmos a projetos inúteis, mas queremos entregar as nossas vidas para que o Teu templo seja edificado, que a Tua igreja seja edificada. E faremos isso, Senhor. Faremos isso até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, todos os domingos, cearemos em Teu nome, anunciando a Tua morte, a Tua ressurreição e a Tua volta gloriosa para nos redimir. E naquele grande dia, Senhor, naquele grande dia o Teu povo estará reunido, bendizendo o Teu nome, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as Suas promessas. Nós agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos agora participar da ceia do Senhor. O banquete que o nosso Deus entrega a nós, que é Ele mesmo. Você pode ficar em pé, se for participar. As nossas crianças já estarão com a gente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Nana. Pegou para Manuel? Pegou. Obrigado, Nanda. Meus irmãos, nós não amamos a Babilônia, mas nós amamos o nosso Cristo e somos o povo de Deus. Essa foi uma mensagem dura, mas uma mensagem para aqueles que amam a Deus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim.
Porque sempre, todas as vezes, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor, nosso bendito Deus, Ele tomou um pão representando o seu corpo, e Ele partiu, e Ele entregou. Ele estava dizendo, o meu corpo vai ser partido por vocês. O meu corpo vai ser entregue por vocês. Meus irmãos, é isso que você recebeu agora. Você recebeu o corpo de Cristo partido e o corpo de Cristo entregue. E o Senhor Jesus também disse, tomando o vinho, Ele disse, este é o meu sangue que eu dou por vocês. Eu dou a minha vida por vocês. Por isso que só pode participar da ceia, só pode participar do corpo e do sangue de Cristo aquele que, como Cristo, se entrega também. Porque qual foi a prioridade do Cristo? Qual foi a prioridade do Cristo, gente? O Cristo se entregou pelo seu povo. E aquele que é povo de Cristo se entrega pelo Cristo. Porque se nós tomarmos o pão e o sangue sem discernir, sem entender isso, nós tomamos para a nossa condenação. E o que é tomar do corpo e beber do sangue sem discernir? É você querer participar do corpo e do sangue de Cristo, sem ter compromisso com o corpo de Cristo. Nós tomamos, irmãos, do corpo de Cristo e nós tomamos do sangue, sabe por quê? Porque nós damos a nossa vida por Cristo. Porque nós o amamos e nós já morremos. Porque não temos outro projeto, a não ser o projeto de fazer com que a glória de Deus seja manifestada e a igreja seja edificada. E sempre que a gente faz, a gente anuncia que o Senhor morreu por nós, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e que o Senhor vai voltar para redimir o povo, um povo edificado por meio do corpo e do sangue. E por meio da nossa vida, porque somos pedras desse edifício. Tomamos do corpo e do sangue, porque fazemos parte do edifício. Somos pedrinhas que se entregam pela glória de Deus. Vamos juntos, meus irmãos, tomar do corpo e do sangue do nosso Salvador. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome, porque temos vitória em seu nome. Nós te amamos, te bendizemos, te adoramos, nós rendemos louvores a ti, porque tu és incomparável. E não queremos, Senhor, não queremos nos entregar aos nossos projetos. É claro, eles existem, mas eles também existem para a tua glória. E queremos, Senhor, com as nossas vidas, edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Obrigado, Senhor, pela mensagem de Ageu. Obrigado por essa mensagem tão poderosa e tão urgente para a gente. Muito obrigado, Deus. Ajude-nos a viver de forma coerente com o evangelho que recebemos. Ajude-nos, Deus, é o que pedimos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, vamos adorar o nosso Deus? Vamos encerrar o nosso culto cantando mais um louvor ao nosso Deus, dizendo que Ele é grande, Ele é santo, Ele é digno do nosso louvor. Vamos entregar a Deus o nosso louvor. Você também tem oportunidade para entregar uma oferta, caso você veio preparado para isso. Vamos adorar juntos, meus irmãos, em nome do nosso Deus. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Grande é o teu nome.